Olá, minha amiga, meu amigo, nos encontramos mais uma vez para continuarmos essa jornada dessa chegada lição. Olha, que lição extraordinária nós iremos estudar. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias, não somente apreciando esse trabalho, mas eu sei que você é esse missionário e essa missionária de Jesus quando você compartilha esse vídeo com os seus amigos, seus familiares, os grupos do WhatsApp, nas redes sociais. A bênção não para em você, ela se multiplica, chega a mais lugares e assim a palavra de Deus vai fazendo a sua obra, né? A Bíblia diz que ela não volta vazia. Ninguém se torna o mesmo ou volta a ser o mesmo depois de ter lido a palavra, porque ela tem poder, ela é viva e é eficaz. Então, obrigado porque você compartilha. Continue compartilhando, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, convido você mais uma vez a se tornar parte da nossa grande família do Lição Fácil, tá bom? Se você se inscrever, adivinha o que acontece? Você fortalece o nosso canal, tá bom? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei, porque também fortalece. Deixa aqui as mensagens, o que você acha do assunto estudado, qual foi a sua impressão. Vamos interagir, você pode mandar mensagem que eu ali teria o prazer de responder, tá bom? Vamos lá. Um guia para a jornada, o pastor. Salmo 23, verso 1 nos diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você perguntasse para mim, pastor, de que Deus é feito? Claro que essa é uma pergunta tola, porque não temos condições de saber de que Deus é feito. Mas se nós pudéssemos fazer essa pergunta, de que Deus é feito, talvez nós certamente diríamos, Deus é feito de amor. A Bíblia fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é feito de amor, Ele é o próprio amor encarnado. É fácil manter essa opinião sobre Deus quando tudo está bem. Será que nós conseguimos mantê-la no coração quando as dificuldades, angústias, tristeza nos alcançam? O Salmo 23 traz esse texto. Deixa eu só explicar antes de entrar aqui é um adendo ao estudo da lição. Deixa eu explicar algo que é importante você entender. O Salmo 23, verso 1 diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa palavra nada é absoluta. Por conta da leitura incorreta desse texto, alguns se revoltam contra Deus. Quando a dificuldade vem, quando o desemprego bate a porta, quando a saúde vai embora, quando o casamento termina, sabe? Aí ele olha para esse salmo e diz assim, mas peraí, Senhor, a tua palavra nos diz que se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. E, no entanto, está faltando saúde, está faltando emprego, está faltando harmonia no lar, eu estou com dificuldade, estou angustiado. E as pessoas se revoltam com Deus porque leem de maneira errada esse texto. Bom, a melhor tradução desse texto seria: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Mudam a concepção, você não acha? Porque se o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada. Eu posso não ter o carro do ano, mas isso não me faz falta. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Eu posso até não ter a saúde que eu gostaria, mas isso para mim não fará diferença nenhuma. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Então veja que muda a concepção. Bom, esse salmo, ele traz a figura do pastor que Davi conhecia muito bem, e não somente Davi, mas os seus contemporâneos. Davi foi um pastor de ovelhas e ele traz essa figura de fato como Deus, como pastor, porque o pastor ele cuida, o pastor acompanha, o pastor não abandona, o pastor defende. Imagina um pastor que está com o seu rebanho e vem um leão ou um urso ou um lobo, que são predadores naturais desses animais, ele com o seu cajado na mão enfrenta o perigo para defender as ovelhas. E muitos deles acabavam sendo vitimados por esses animais ferozes, inclusive os mataram também, né? Perderam a vida defendendo a ovelha. Aí você vai se lembrar de alguns textos que eu gostaria de compartilhar com você, sobre a personalidade de Deus e como a Bíblia o chama, como a Bíblia considera Deus. Veja Jeremias capítulo 23, versículo 3 e 4, que diz assim, ó: Eu mesmo recolherei o restante de minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos.
serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Que texto maravilhoso sobre quem é Deus, né, e o cuidado que Ele tem por nós. Aqui está falando de Israel, que havia sido disperso a várias nações, e o Senhor Deus prometeu: eu como pastor irei atrás das minhas ovelhas, irei e buscarei cada uma delas e farei com que elas voltem para os seus apriscos, para que elas vivam seguras, não vivam temendo nem se espantando. Eu não quero que ninguém fique para trás, nenhuma delas falhará. Né? Você se lembra de Jesus, quando lá em Lucas 15 fala do pastor que tem 100 ovelhas e uma delas se perde ou se extravia, e ele vai atrás da ovelha que se extraviou, deixa as 99 no curral, no aprisco, vai atrás justamente daquela que se perdeu, e quando encontra faz uma grande festa. E Jesus foi esse pastor, ele deixou o céu e veio a esse planeta Terra, porque esse planeta Terra desviou-se dos planos do Senhor e ele veio aqui para resgatar as suas ovelhas. Que linda história, né? Vamos avante aqui, ó. Ezequiel capítulo 34, versículo 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Meu amigo, que figura extraordinária sobre o cuidado, o amor e a proteção de Deus, né? Eu quero dizer para você que você é muito valioso e muito valiosa para Jesus Cristo. Ele olha você com um cuidado paternal. Não há mal que se abata sobre você que não atinja o próprio coração de Deus. É por isso que Satanás faz os seres humanos sofrerem. Porque ele não pode contra Deus. Na luta do ser humano com Deus, na luta do diabo com Deus, é uma luta desigual, porque Deus é totalmente poderoso, o diabo é uma criatura. Se Deus lutasse com o diabo com o seu poder, aniquilaria o diabo como um agente esmaga uma pulga entre as unhas. Não há paridade que sirva de comparação entre o poder do diabo e o poder de Deus. Mas o diabo sabe que causará dor ao coração de Deus quando ele maltrata os seus filhos e as suas filhas. Quando ele consegue arrancar dos olhos de Cristo as lágrimas de tristeza ao ver uma alma se perdendo por conta da sua atuação. Mas Deus, ele é esse pastor cuidadoso. Não há nada que passa na sua vida que fica desapercebido por ele. Ele tem um cuidado de buscar você nos momentos mais difíceis. Eu sei, às vezes a gente não sente, né? Às vezes a gente ora, parece que Deus não ouve a oração. A gente, por conta dos problemas e das dificuldades, das lágrimas, por causa da dor, parece que Deus nos deixou a lutar sozinhos, mas não, meu querido, minha querida amiga. Deus está com você nos momentos alegres, mas especialmente nos momentos tristes. Quando a gente passa por esse vale da sombra e da morte, descrito no Salmo 23, nós podemos ter certeza, como o salmista teve, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, eu posso ter certeza na presença de Deus. Deixa eu ler para você as palavras de Cristo em João capítulo 10, versículo 14 até o 16. Escute bem. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Você viu as palavras de Cristo? Ele é o dono do rebanho, ele é o pastor supremo, ele não é um contratado, ele não é um mercenário.
ele é disposto a proteger as suas ovelhas, ainda que lhe custe a sua própria vida. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Não venha inimigo, seja lá qual for, atacar minhas ovelhas, porque eu estou pronto para defendê-las. E é isso que o Senhor Jesus faz conosco, por nós. Ele arregimenta o seu exército para nos proteger. Mas, pastor, então por que a gente passa por esse problema? Por que a angústia nos alcança? Por que a gente sofre perdas? Meu amigo, minha amiga, é isso. Esse pastor, ele nunca prometeu que a sua vida seria uma vida fácil. Ele não prometeu tornar a vida dos homens fácil aqui nessa terra. O que ele prometeu é tornar os homens grandes, aqueles que creem no seu nome, aqueles que não arredam o pé da fidelidade, da confiança, mesmo em tais circunstâncias, mesmo quando essas circunstâncias são negativas. Esses, o Senhor Deus exalta. Porque tem um texto na Bíblia que diz assim: honrarei aqueles que me honram. Esse é um princípio imutável. Sabe? Deus não muda com o tempo. Nós mudamos. Por conta dos embates da vida, por conta dos golpes que recebemos da vida, a nossa concepção de Deus vai mudando. Às vezes para o positivo, porque amadurecemos, crescemos nesse conhecimento e aí encaramos Deus conforme Ele deseja que nós o entendamos. Às vezes pelo lado negativo, quando nos afastamos de Deus, achamos que Deus não existe, achamos que Deus, se existe, ouve a oração do outro, não ouve a nossa oração. Esses que têm essa atitude, infelizmente, caminham por um caminho perigoso, acabam não resolvendo os seus problemas, mas atraindo para si problemas muito mais graves. Né? O salmo do pastor, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, nos fala sobre essa atitude de Deus, de nos guiar. Eu vou ler para você o verso 2 do Salmo 23, que diz assim, ó: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É significativo demais saber que mesmo passando por dificuldades, nós temos um ser universal, poderoso, todo-poderoso, cheio de amor e de misericórdia, do nosso lado, cuidando e nos guiando. Não é bom saber disso? Esse é o Senhor que nós seguimos e conhecemos. Quanto mais você o conhece, mais você o ama. Quanto mais você se aproxima, mais apaixonado você se torna dele. Se você confiar em Deus, mesmo nasquelas situações do vale da sombra da morte, e se você persistir na sua integridade diante do que Ele pede para você, Ele se revelará para você de maneira extraordinária, porque Ele jamais se esquece de alguém que vive se lembrando dele nessa terra, mesmo em tais situações negativas. Meu amigo, minha amiga, que esse pastor esteja aí do seu lado. Ele está, mas que você o perceba nos momentos mais difíceis da sua vida, se caso você passar por eles. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela certeza que a Tua Palavra nos dá, de que mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco para nos auxiliar, segurar nossas mãos, fortalecer a nossa fé. Senhor, nos ajude em tempo de paz a nos aproximarmos de Ti e mantermos esse relacionamento mais perto, para que no tempo de crise sejamos sustentados pela fé no Senhor e na confiança no Seu poder. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.